essa CPI será um marco de prevenção. A lei ela tem dois caráteres, repressivo e preventivo. E a CPI também, para que se criem mecanismos, para que se criem medidas para proteger as nossas crianças e dar uma satisfação a toda a sociedade que cobra um posicionamento dessa Casa de Leis, e essa CPI vai dar essa resposta. Vereador Hudson, muita gente estava acompanhando a CPI hoje, né? E alguns saíram dizendo que a CPI hoje foi um pouco mais cautelosa com o ex-prefeito de Cascavel, sendo que em outros depoimentos, o próprio presidente pode confirmar isso, foi um pouco mais contundente, né, com outros servidores de CEMEI e tudo mais. Foi isso mesmo? Foi preciso um pouco mais de cautela com esse prefeito ou não teve nada disso? Olha, nós estamos tocando essa CPI com muita responsabilidade, muito cuidado e isenção, até para garantir toda a segurança jurídica desse processo. Vejo que, como relator, estou bastante satisfeito de toda a juntada de documentos que nós fizemos ao Executivo, assim como também estou satisfeito com todas as pessoas que foram aqui convocadas para serem ouvidas, para que possam estar complementando as informações técnicas desse processo. Lembrando que nós estamos aqui estudando e debruçados para avaliar fluxos e protocolos e, através de informações precisas e práticas, possamos ter um relatório técnico apontando acertos e erros dentro desses fluxos e protocolos. E, a partir daí, o desdobramento de possíveis falhas de determinados servidores públicos que faziam parte desse trâmite. Para o senhor, talvez estar nessa CPI seja o papel mais difícil, né? Como ex-secretário, como homem de confiança do ex-prefeito Paranhos. Queria que você falasse para a população, né? Você consegue separar bem as coisas, né? Para daqui a pouco todo mundo não imaginar que o relatório ele foi não tão direcionado ao ex-prefeito, pelo fato de ter aqui na comissão um ex-secretário dele, um homem de confiança dele? Olha, eu tenho toda tranquilidade, até porque nós temos aqui um espaço público em que todos estão participando de todas as informações, todas as perguntas. E o relatório ele não poderá desvirtuar de algo que foi aqui solicitado informações, que foi aqui perguntado às pessoas que foram ouvidas. Então, o relatório ele não terá nenhum tipo de surpresa, ele estará traduzindo tudo que foi até aqui provocado, seja através dos documentos que até nós chegaram, que foram muitos documentos, assim como também irá traduzir as informações que os próprios servidores que estiveram aqui nos informaram. Então, estou tranquilo, repito, essa CPI é uma CPI técnica, irá traduzir num relatório final tudo aquilo que foi até aqui informado. Até porque os atos foram publicizados, foi tudo público. Não tem como o relatório ser diferente do que aquilo que foi publicizado, foi produzido à luz. Foi tudo público. Não, algumas exceções. Só para dar a oportunidade de se explicar por conta disso. Entendeu? Só mas não tem como o relatório ser diferente daquilo que vocês viram aqui. Não tem, foi publicizado. Como nós dizemos, a luz do sol, a luz do direito. Muito bem. Outra decisão importante também é relatar que a gente, partindo de mim, mas eu também acho que todos os vereadores aqui concordam, com esse PAD sobre esse abuso sexual, outras 3 denúncias que chegaram, tudo que nós estamos vendo hoje que aconteceu dentro da igreja, um pedido que eu farei na comissão, um ofício, pedindo uma frente parlamentar contra a pedofilia. Então nós estaremos trabalhando de forma permanente, aí, talvez por um ano, trazendo todos os organismos da sociedade para falar disso, para criar protocolos e aquilo que o Dr. Lauri falou, vai ser um marco, porque a partir de agora nós seremos muito mais enérgicos quanto a esses crimes. Frente parlamentar contra a pedofilia. Ou contra o abuso também, né? Contra o abuso sexual. Contra o abuso sexual que está ocorrendo muito mais que a pedofilia. Tanto que essa Casa de Lei já se manifestou, nós fizemos moções. O prefeito falou, né? Por exemplo, em pedófilo. Demitiu um pedófilo. Não, ele não demitiu um pedófilo, ele demitiu um abusador, né? Pedofilia é um crime totalmente diferente de estupro vulnerável, de estupro de crianças. E a pedofilia, inclusive, nem crime hediondo é. Mas essa Casa de Lei já trabalhou pedindo para que o Congresso Nacional torne a pedofilia um crime hediondo. Não é hediondo, por incrível que pareça. É que é um nome mais chique e um nome mais fácil, mas o que está ocorrendo é violência sexual contra as nossas crianças. Mas as escolas têm cumprido o papel, porque as crianças têm denunciado com o preparo e o treinamento que elas têm nas escolas. Então, a escola, na prevenção e para que se busque a punição, está cumprindo o seu papel muito bem, em todas as séries, no fundamental, no ensino básico. É possível dizer, não o nome das pessoas, mas quem são essas pessoas que poderão ser chamadas? Acho que não há essa definição ainda. Não há definição ainda. A gente vai sentar a conversar certinho. Mas são servidores, são
pessoas civis? São civis. São civis. Mas para quem pensou também que essa comissão era cena timor, errou o pulo e errou o comentário. Nós estamos trabalhando e investigando e dando a resposta para a sociedade e sendo, como o Hudson sempre fala, vai ser um marco nessa cidade como mecanismo de prevenção e recomendação de punição. Nós não temos o poder de punir, mas temos o poder de recomendar para que as pessoas sejam punidas ou não. Aí já não é mais nossa competência. Ô, Laurinha, e essa frente parlamentar ela vai funcionar só para órgãos públicos, para combater a pedofilia em órgãos públicos? Para receber Ou denúncias em geral. toda... Geral. Geral. Em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. Chamaremos todos aqui para conversar durante um ano, né? Funcionaremos dessa forma, chamaremos igreja católica, igreja evangélica, chamaremos administração pública, todos aqueles que lidam com crianças, adolescentes, chamaremos aqui durante esse tempo. Ela depende também da aprovação do presidente dessa casa, né? Uma frente parlamentar, mas nós faremos esse pedido, 7 assinaturas são precisas e depois instaura essa frente parlamentar. Na verdade, senhores, eu aqui, o doutor Lauri é advogado criminalista, defende estupradores. Nós defendemos condutas e até porque quando a pessoa não constitui um advogado, o Estado nomeia um advogado. Para o Estado aplicar as penas, tem que ser nomeado um advogado. Mas a notícia que eu tenho que dar é que é um tipo de violência que explodiu. O estelionato foram os 2 crimes que mais cresceram, o estelionato e a violência sexual contra crianças. É enorme a ocorrência desses fatos. Requer um estudo e requer medidas enérgicas do Estado. Como é que nós vamos começar a resolver esse problema? Quando a gente era criança, o Davi lembra, tinha muito crime tinha rebelião em presídio, tinha muito sequestro. Alguém veio falar em sequestro? Não tem mais, né? Porque o Estado começa a agir. Os crimes que estão explodindo agora, estelionato no Brasil, é muita ocorrência. O legislador federal mudou uma regrinha lá. Então, há um reflexo de tudo isso. Nós precisamos mudar uma regrona para conter esse tipo de violência. E começa na base, começa nas câmaras de vereadores, para que isso chegue até Brasília, movimentos sociais, e é uma luta de todos nós. Só uma sugestão, presidente, da frente parlamentar, que eu acho muito positiva, mas eu acho que um termo técnico que nós podemos usar é uma frente parlamentar das violações de direitos de criança e adolescente. Que a violação pode ser violência física, violência psicológica, abuso e exploração sexual, trabalho infantil, dentre outras violações. Então, acho que a frente parlamentar, nesse sentido de violação de direitos, seria muito mais completa e atingiria um público ainda maior. O Everton, desculpa, eu cheguei depois, não sei se vocês falaram, mas as mães fizeram outras denúncias. Sim, já foi falado. Já. A gente vai estar tomando providências, vamos estar nos reunindo e vamos estar encaminhando essas situações também. Já solicitaram para a Prefeitura a documentação, alguma coisa? Não, ainda não. Tá. Everton, uma palavrinha sua aqui, em relação à manifestação do ex-prefeito Paranhos, inclusive aqui na tribuna e também ali durante a entrevista coletiva, dando a entender que, já foi condenado, já foi afastado, e esse relatório, de repente, poderia abrir um precedente para a defesa do envolvido, e, de repente, o efeito poderia ser até contrário em relação à condenação dele já posta hoje. O que está para falar a respeito? Não, isso jamais, né? Eu sou advogado e eu vi isso desde o começo da CPI, quando ela foi instaurada. Isso não tem pé nem cabeça, isso não tem chance nenhuma de acontecer, né? São procedimentos diferentes, o processo criminal está lá, me parece que agora foi condenado à segunda instância, me parece. Nós estamos aqui analisando o procedimento administrativo. O que a CPI está fazendo não é um segundo julgamento com esse profissional. Isso já foi no PAD, que demorou muito. O que nós estamos vendo é isso, a demora nesse PAD e quem foi negligente, quem errou nesse processo todo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu posso dizer aqui tranquilamente que nada vai interferir no processo criminal, o que a gente decidir aqui na CPI. Qual o balanço que o senhor faz desse depoimento do ex-prefeito? Olha, era aquilo que a gente já conversava na comissão, que a gente previa, e eu conversando com todos os chefes de gabinete, quem despachava com o prefeito, o próprio retiro, ele nunca foi avisado da gravidade deste procedimento aí, desse processo administrativo, que precisava tomar alguma providência, nunca chegou para ele que aquela servidora não tinha condição de estar ali. Então, o que eu faço balanço desse depoimento do prefeito é isso, que ele não tinha conhecimento, assina muitas coisas durante todos os dias, não sabia a gravidade desse processo administrativo e que ninguém passou para ele. E quais são os próximos passos da CPI?
Então, agora a gente recebeu algumas denúncias e a gente vai analisar, sentar junto, ver se elas serão ouvidas aqui ou a gente toma alguma medida, uma outra medida, pedindo algum requerimento de informações e aí a gente vai tomar essa decisão, nos reuniremos na semana que vem em comissão, numa reunião interna e aí tomaremos os próximos passos aí, se teremos mais oitivas ou, se não, se já preparamos o relatório final. Essas novas denúncias são também de abusos envolvendo a mesma pessoa? Não, são outros abusos, né? A gente não quer falar muito para não atrapalhar o que a gente vai tomar de medida agora, mas são outros abusos sexuais e que a gente precisa aí tomar algumas providências, entender melhor para saber se houve dentro deste processo, dessa CPI, ou se a gente toma outra medida, né? Como parlamentares aqui, fazemos alguns requerimentos, investigação mesmo. Então a gente vai tomar essa decisão aí nessa semana. E são situações recentes ou também já de algum tempo? Um pouco mais antigas, né? Um pouco mais antigas também. 2, 3 anos atrás, então é isso que nos preocupa, né? Se ainda nós continuamos não tomando as decisões, se nós não aprendemos com o erro, né, desse processo administrativo, visto que hoje já tem legislação, foi aprovada esse ano nessa Casa de Leis, que pode afastar imediatamente. Então é o que deve ser feito com um servidor que tem uma acusação séria desse nível. E qual a orientação do senhor a respeito daquelas pessoas que de repente estejam nos acompanhando aqui e que já vivenciaram isso? Como que faz para formular aquela pessoa que nos acompanha e de repente quer fazer uma denúncia? Como que ela deve proceder? São várias linhas, né? Se você tem que ir no Nucria, denuncia lá no Nucria e a paralelo a isso, se você entende que não está sendo feito nada dentro da administração pública, nós temos aqui o nosso gabinete à disposição, pode vir aqui, pode denunciar, pode conversar conosco e nós estaremos atentos a tudo isso que está acontecendo dentro da administração pública de Cascavel. E essa CPI deve terminar dentro do prazo estabelecido, pode ser o prazo prorrogado? A gente só vai pedir prorrogação se realmente a gente vê que é necessário ouvir essas denúncias. Se ouvir essas denúncias, elas podem se desdobrar. E aí pode ser que precise de mais 30 dias. Né? O prazo termina no final de outubro. Né? Se não ouvirmos essas denúncias aqui em oitivas, tomarmos outras medidas, aí provavelmente até o começo de outubro a gente apresenta o relatório final e vota.